Tô de volta para trazer informação para vocês. Eu acabei de voltar de uma temporada de 2 anos morando na ilha de Fernando de Noronha e eu tenho percebido de pessoas próximas mesmo a mim várias dúvidas, várias curiosidades e até um certo interesse em morar e trabalhar na ilha. E aí, diante de todos esses questionamentos que eu recebi de pessoas próximas, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre esse assunto, tendo em vista que não é algo que é muito divulgado. Como é morar na ilha de Fernando de Noronha? Nós temos muitos vlogs aqui no YouTube, inclusive alguns vlogs meus, mostrando como é o paraíso. Só que a versão que é mostrada na internet é apenas a versão de quem vai a turismo, a passeio. Mas e quem sai da sua casa aqui no continente e vai morar na ilha de Fernando de Noronha? Será que realmente vale a pena? Será que eu, por exemplo, como uma pessoa que acabei de voltar da ilha, recomendaria uma pessoa a ir fazer a sua vida, fazer o seu dinheiro na ilha de Fernando de Noronha, no paraíso de Fernando de Noronha? Será que para quem vai trabalhar de fato é um paraíso? E aí eu vou tentar trazer de forma muito bem explicada o maior número possível de possíveis dúvidas, de curiosidades que vocês possam ter. E aí é importante deixar claro 2 pontos no início desse vídeo. O primeiro, esse vídeo, ele não é de forma alguma para falar de empresa A ou empresa B. E a prova disso é que nenhum nome será citado nesse vídeo. Segundo ponto, diversas pessoas já foram trabalhar na ilha de Fernando de Noronha em diversas funções diferentes e muitas pessoas vão ter tanto experiências muito melhores do que a minha, quanto experiências muito piores do que a minha. Então, se você clicou nesse vídeo e você já teve a oportunidade de trabalhar na ilha, se você se sentir à vontade, é claro, eu peço que você também relate um pouco da tua experiência aqui nos comentários, para que a gente possa juntos enriquecer ainda mais esse conteúdo para quem está desejando conhecer a ilha. Então vamos começar falando sobre as passagens. Como é que funciona essa questão do trajeto até a ilha de Fernando de Noronha? Na minha empresa, ou seja, na empresa em que eu fui contratada para trabalhar na ilha, as passagens eram por conta da empresa. Só que essas passagens eram correspondentes apenas ao trajeto Recife-Fernando de Noronha e Noronha-Recife. Então, por exemplo, vamos supor que você foi contratado, mas você é do Acre, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Você vai pagar a tua passagem de avião até Recife, e aí sim, de Recife até Fernando de Noronha é por conta da empresa. Tanto quanto você é contratado, quanto você sai de férias. Você sai e retorna de férias. Para algumas pessoas não compensa, dependendo da região que você mora aqui no Brasil. Por quê? Esse sistema de compra de passagem para quem é morador provisório da ilha, ele necessita de uma liberação do palácio, porque a tua TPA, que é a taxa de preservação ambiental, ela tem que estar completamente quitada para que eles liberem, e aí você recebe um papel, a empresa recebe um papel, e aí elas têm 2 opções quando você vai sair de férias. Ou elas designam uma pessoa da empresa para ir até o aeroporto e comprar essa passagem, e aí essa passagem é liberada 4 dias antes da data de viagem, ou seja, muito em cima da hora. Ou elas entregam o dinheiro na tua mão e você vai comprar. Também tem a opção de você comprar a tua passagem, você recebe esse papel, vai comprar essa passagem e depois eles te reembolsam. No mesmo dia ou dia seguinte eles já te reembolsam mediante o comprovante de pagamento. Quando você passa o período de 3 meses na ilha e você não se adapta e você deseja voltar, aí você não só tem que pagar a tua passagem de volta para a ilha, como o período foi muito curto, como você vai ter que devolver a sua passagem de ida e tem que pagar a sua passagem de volta. E aí, se você foi na intenção de querer só conhecer a ilha, você vai ter um pequeno prejuízo. Essas passagens, elas têm um valor fixo, elas variam pouca coisa, poucos reais, alguns centavos, e giram em torno, no ano, até o ano de 2025, de 400 e alguma coisa, não chega a 500 reais, tá? Então vamos supor que você é do estado de São Paulo e você foi contratado para a empresa. Às vezes elas mandam a tua passagem de um dia para o outro, isso para quem mora aqui em Recife. Eles só esperam a liberação do palácio para comprar a passagem
e tive álcool provando, então você já fica ali na expectativa. Eu de verdade não sei como funciona para quem é de outros estados, mas já fique ciente que a passagem de avião até Recife não vai ser uma passagem barata, porque você vai comprar essa passagem em cima da hora. Período de férias. Na empresa em que eu trabalhei, isso chegou a dar um pouquinho de confusão. Em que sentido? Eles têm algumas opções. Você pode comprar a tua passagem, eles te reembolsam, ou eles designam uma pessoa para comprar a tua passagem. Quando é você que vai comprar a tua passagem para sair de férias, você chega no aeroporto às 5 horas da manhã, ou às vezes até antes. Existem pessoas que dormem no aeroporto de Fernando de Noronha. Isso porque a quantidade de passagens para quem é morador da ilha é uma quantidade reduzida, tá? A prioridade são, obviamente, as passagens de turista, porque são essas passagens que são pagas no valor cheio, como a gente costuma falar. Então, por exemplo, se alguém quer ir a turismo, existe vaga no voo, você vai comprar, você pode pagar uma passagem de até R$3.000, dependendo de como tiver no dia o valor. Se você é morador, você vai pagar essa taxa de menos de R$500. Então, existe uma quantidade mínima para cada voo, uma quantidade correspondente às vagas de moradores da ilha de Fernando de Noronha, e nem sempre é possível encontrar vagas disponíveis para o dia das tuas férias. Eu conheço pessoas da minha empresa, ou seja, da empresa que eu fui contratada, que chegaram a sair de férias uma semana depois do que havia sido acordado com a empresa, porque como era período de alta na ilha, não tinha passagem disponível. E aí, se você reservou um hotel, se você combinou alguma coisa com a tua família, com a tua esposa, com o teu namorado, todos esses planos vão ter que ser adiados, porque não tem como sair da ilha. Isso faz com que algumas pessoas vão até o aeroporto todo santo dia e ficam lá numa fila de espera, para caso algum turista venha cancelar o voo, você seja encaixado imediatamente e saia da ilha. Então isso causa um certo tipo de transtorno. Só existe um meio de você sair da ilha de Fernando de Noronha, e esse meio é através das passagens aéreas. Se tem vaga, ok. Se não tem, paciência, não tem o que ser feito. Eu presenciei uma situação, e eu também passei por uma situação bastante chata. Uma funcionária do hotel que era próxima a mim recebeu a notícia de que um sobrinho, afilhado, agora não me recordo muito bem, que ela tinha uma consideração, havia sido criado como filho, para ela havia falecido. Um rapaz jovem, de 17 anos, havia falecido. E ela estava completamente transtornada. Primeiro que já é complicado a gerência te liberar para sair de uma hora para outra da ilha. Dependendo do gerente, ele não vai te liberar. E aí, como ela tinha um cargo de liderança, foi autorizada a saída dela, então o gerente foi até o palácio e conseguiu o papel de autorização para que ela saísse da ilha. A TPA estava quitada, estava em dia. E eu fui com ela até o aeroporto, porque ela não tinha condições de resolver nada. Era o dia da minha folga, eu fui com ela até o aeroporto e ela foi a primeira pessoa que chegou no balcão da Azul e informou a situação. Eu tô indo para um velório, meu afilhado faleceu, preciso de uma passagem. Ou seja, ela era a primeira pessoa da fila de espera, apareceu uma passagem para ela ser encaixada. Pouco tempo depois, chegaram duas moradoras que são ilhéus e conheciam a mulher que estava no balcão. Como elas conheciam essa atendente da empresa Azul, elas já tinham passagem certa para o dia, só que elas queriam sair da ilha no primeiro voo. Então, uma tinha a passagem para o meio-dia, a outra tinha a passagem para as 3 horas da tarde, e a minha supervisora, ela não tinha passagem certa, mas pela ordem de chegada era a primeira. A balconista colocou as duas mulheres que eram ilhéus, que eram conhecidas dela, como prioridade, ou seja, tirou a vaga, e por sorte, essa supervisora ela só saiu da ilha no segundo voo, porque era um voo extra. Na noite anterior, na tarde anterior, um voo da Azul não havia decolado, e aí como eles colocaram esse voo extra, ela conseguiu sair cedo. Do contrário, ela não ia conseguir sair. Então tem essa questão também de conhecimento. Você chega precisando de uma passagem para sair com urgência da ilha. Se o balconista conhecer outra pessoa que também está precisando da passagem, você vai perder, essa pessoa vai. Funciona dessa forma, o velho jeitinho brasileiro.
Então, em relação à passagem, é dessa forma. Quando eu saí de férias a última vez, a empresa aprontou uma certa sacanagem comigo. Eu passei os 15 dias com meu pai, porque eu trabalhava 6 meses e folgava 15 dias, ou seja, o período das minhas férias era um período de 15 dias. Então eu passei boa parte, desde o dia que eu cheguei de férias no interior com meu pai, e no sábado era para eu retornar no domingo para a ilha. No sábado eu tinha marcado com meu namorado, com as minhas primas e com algumas pessoas mais próximas, alguns amigos, para sair. Então, no sábado pela manhã, eu ia vir no apartamento, porque eu não tinha vindo no apartamento, fazia 6 meses que ele estava fechado, eu estava na casa dos meus tios, e eu ia sair com algumas pessoas próximas. Na sexta-feira eu recebo a minha passagem. Ao invés de voltar no domingo, eu ia voltar no sábado pela manhã. Então não deu tempo de vir no apartamento, não deu tempo de encontrar ninguém. Qual foi a desculpa da empresa? Não tinha passagem para domingo, então eles cortaram as minhas férias. Eu tinha um banco de horas de quase 100 horas dentro da empresa. E lá era uma regra, pelo menos do lugar onde eu trabalhei, que você não podia passar mais de um dia de férias no continente por causa desse banco de horas. Esse banco de horas, primeiro que eles não pagavam. Esse banco de horas só serviam para folgas extras se o hotel estivesse em baixa. Ah, mas vamos supor que o banco de horas ele venceu. Eles simplesmente zeravam o teu banco de horas e você perdia. Ou seja, você trabalhava de graça, literalmente você trabalhava de graça para a empresa. Eu conheci a história de um almoxarifado que trabalhava no almoxarifado, que ele tinha um banco de horas de quase 300 horas. O banco de horas dele venceu porque ele trabalhava sozinho no setor dele, não tinha como dar essas folgas. A empresa simplesmente zerou o banco de horas dele. E quando ele foi questionar, ele disse, não, porque já venceu. Ele fez, sim, porque não me pagaram. E fica por isso mesmo, a empresa ela não paga. Se você recebeu alguma advertência, a empresa ela retira a tua passagem de férias. Então, a tua vinda para o continente, o teu retorno é por tua conta. Só que tem um porém. Eu fui até o palácio me informar se realmente eles podiam fazer isso. Existem algumas empresas de lá na ilha que elas são bastante sacanas. E elas fazem algumas coisas com os funcionários que nem o palácio autoriza. Então, o que cabe a você? Fazer uma denúncia. Você chega no palácio e você comunica. A empresa tal está fazendo tal coisa comigo. Vai chegar uma notificação na empresa. Porém, quando você denuncia a empresa no palácio, geralmente no dia seguinte você é demitido. Mas se por acaso você esteja querendo ser demitido, isso não vai ser algo ruim para você. Então você vai conseguir essa demissão, obviamente, você vai sair com todos os seus direitos pagos, você vai conseguir essa demissão de forma bastante rápida, tá? Nenhuma empresa em Fernando de Noronha tem o direito de tirar as passagens do funcionário. Então, se você receber uma advertência e essa empresa que você trabalha cortar a tua passagem, dizer você vai sair de férias e vai ter que pagar a tua passagem, faça uma denúncia. Se for o caso, entre na justiça, porque nem o palácio está de acordo com esse tipo de atitude. Vamos supor que você foi trabalhar na ilha de Fernando de Noronha e você recebeu a notícia de que algum parente seu está muito doente, de que algum parente seu, ele faleceu. Nem sempre, mesmo sendo um caso como esse, nem sempre a empresa ela vai te liberar para você sair da ilha. Se tiver vaga no voo e você tiver dinheiro para pagar uma passagem no valor cheio, você pode chegar no aeroporto, comprar a passagem com valor turista e sair. Se tiver vaga no voo. Já aconteceu com um colega meu, o avô dele faleceu, não tinha vaga. Além de não ter vaga no avião para que ele pudesse sair da ilha, a empresa também não autorizou a saída dele. Se fosse o pai ou a mãe, a empresa teria autorizado. Mas como foi o avô, a empresa não autorizou. E ele não teve essa oportunidade de se despedir do avô dele, que foi o avô que criou. Tinha consideração como pai, tinha um carinho, um amor como se fosse um pai, mas como não era o pai de sangue, a empresa não liberou. Com esse mesmo funcionário, aconteceu uma outra situação bastante chata. Era um período de baixa e ele estava com quase 200 horas extras no seu banco de horas. E ele voltou no início de agosto para a ilha. Quando ele retorna para a ilha, ele recebe um comunicado do RH informando que ele ia passar uma semana sem trabalhar para debitar esse banco de horas. Ele voltou
acho que 3 dias antes do Dia dos Pais. A empresa não deixou ele passar o Dia dos Pais com o filho dele aqui no continente e ele foi dispensado de trabalhar. E aí ele questionou. Ele fez: por que vocês fizeram isso comigo? Eu estava no continente, minhas férias tinham acabado, mas eu ia passar uma semana sem trabalhar. Eu perdi, já faz 2 anos que eu não tenho oportunidade de passar o Dia dos Pais ao lado do meu filho e vocês me tiraram essa oportunidade. E a resposta do RH foi a seguinte: todos vocês, quando são contratados, já têm ciência que não podem pagar banco de horas, folga de banco de horas no continente, é só na ilha. Ele passou uma semana sem fazer nada na ilha em relação ao trabalho, sem fazer nada na ilha e não teve a oportunidade de passar mais um Dia dos Pais com o filho após 2 anos, porque a empresa decidiu que não era permitido. Então esse tipo de coisa também pode acontecer, dependendo da empresa, é algo muito comum. Quando nós vamos para a Ilha de Fernando de Noronha, a empresa ela tem total responsabilidade sobre nós. Então isso eu acho que causa uma falsa impressão em algumas lideranças, algumas pessoas da liderança, de que elas têm total acesso à nossa liberdade. Desculpa, mas assim, eu não consigo enxergar isso de uma outra forma. O que a empresa ela é responsável em relação a nós? Então, por exemplo, nossa estadia. Quando nós vamos morar na Ilha de Fernando de Noronha, é de responsabilidade da empresa disponibilizar um alojamento. O alojamento em que eu fiquei, nós tínhamos a divisão de 3 pessoas por quarto. Não é você que escolhe quem vai dividir o quarto com você. É o gerente do alojamento que vai realocando. Se ele achar que você deve mudar de quarto para ir para outro, você vai ter que mudar de quarto. Não importa se você tem muitas coisas, não importa se está corrido para você, você vai ter que mudar de quarto. Os quartos eram com ar-condicionado e tinha internet disponibilizada para todo mundo. Isso de forma gratuita. Só que aí você está dividindo o quarto com mais 2 pessoas. E tem quarto que dá confusão. Porque um diz que está com muito frio, mexe no ar-condicionado. Aí o outro diz que está com muito calor, vai mexer de novo no ar-condicionado. E de verdade, gente, isso já aconteceu de chegar ao ponto de ter brigas e brigas pesadas por causa de um ar-condicionado. Aí vamos supor que você é o tipo de pessoa que você só dorme em total silêncio. Você não vai se adaptar. Porque tem gente que levanta, que vai levantar para trabalhar às vezes mais cedo que você e vai fazer barulho dentro do quarto. Tem pessoas que vão para o seu quarto, já que você não pode escolher com quem você vai dividir o quarto, e essa pessoa ronca e ronca alto, então você não vai conseguir dormir. Um colega meu foi contratado para trabalhar em um restaurante, até famoso esse restaurante lá na ilha, e ele mandou a seguinte mensagem para mim: Josi, o quarto que eu estou dividindo tá parecendo uma cela, são 4 pessoas por quarto e parece uma cela. Obviamente, eu achei que ele estava exagerando um pouco, mas quando ele me mandou o vídeo, quando ele me mandou as fotos, eu tive que reconhecer que era uma situação assim tão precária que parecia de fato uma cela. Vamos supor que você foi contratado por uma empresa e você, no seu alojamento, você está encontrando situações que, vamos dizer assim, são desumanas. Não tem estrutura nenhuma para receber as pessoas, é muito apertado, tem uma quantidade a mais que é permitido para o quarto. Você pode fazer uma denúncia no palácio e eles enviam assistência social para averiguar a situação. Então, se eles encontrarem algum tipo de irregularidade, eles vão entrar em contato com a empresa e vão solicitar que determinadas mudanças sejam realizadas. Todas as taxas de permanência na ilha também é por conta da empresa. Você não vai arcar com absolutamente nada. Outros pontos positivos de trabalhar na ilha: não existe assalto na Ilha de Fernando de Noronha. Então, por exemplo, eu já cheguei a pegar alguns extras na ilha, é chamado Oia, se fala Oia. Eu já cheguei a trabalhar na ilha, fazer alguns oias e sair do hotel às 3 horas da manhã. Eu saía tranquilamente, não tinha uma pessoa na rua, mas eu saía de forma tranquila, mexendo no celular, de forma totalmente despreocupada, sem me preocupar com nenhum tipo de violência. Quando você é morador e você consegue fazer bastante amizade, você conhece várias pessoas na ilha, então você também consegue cortesias. No meu Instagram tem diversas fotos de diversos passeios e até alguns restaurantes que eu cheguei a frequentar. Todos os passeios e todos os restaurantes que eu cheguei a frequentar, eu frequentei de forma gratuita. Porque eu conhecia uma pessoa que era responsável pelo passeio, porque eu conhecia um garçom que trabalhava naquele restaurante, e como eu trabalhava, eu não era turista, eu conseguia as cortesias, então eu pude aproveitar muitas coisas da ilha de forma gratuita. Outro ponto, você consegue sim fazer dinheiro de uma forma muito mais rápida dentro da ilha.
Porque acontece o seguinte, quando você vai principalmente para uma empresa e que ela te autoriza a fazer extra em outros lugares, você vai fazer, vamos supor, uma OIA de 8 horas no Forte. Se for à noite, a média do extra é 250. Então você, em 8 horas, você já vai conseguir R$250, se você for trabalhar em algum evento. Dependendo do lugar, ainda pode ser mais caro. Tem alguns lugares que são mais baratos, por exemplo, na empresa que eu trabalhava era 120. Vou fazer um extra 120. Não foi as 8 horas completas, foram só 4, então é metade do preço, tá? E essa empresa que eu trabalhei era uma das empresas que menos pagava por esse tipo de trabalho extra, pelas OIAs, né? Lá se fala OIA. Em relação à alimentação, também é de responsabilidade da empresa que está te contratando fornecer as 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar. Eu não tenho absolutamente nada do que reclamar da comida que era disponibilizada para os funcionários onde eu trabalhava, mas tinha umas empresas que, assim, era muito complicado. O tipo de situação que eu já cheguei a presenciar na ilha de Fernando de Noronha. Eu já cheguei a ouvir relatos de pessoas que chegaram para mim e falaram que não conseguiram comer porque a comida naquele dia estava com cheiro de estragada. Dentro da empresa que eu trabalhei, eu nunca passei por esse tipo de situação. O cardápio era bastante variado. Nós chegávamos a ter, por exemplo, noite do hambúrguer, noite da pizza, geralmente era nos domingos, noite da lasanha, noite do cachorro-quente. Mas existem alguns lugares que, por exemplo, é só cuscuz com ovo manhã e noite. E nem todo mundo consegue comer a mesma refeição por um período longo. E aí você vai ter que desembolsar um valor para as suas refeições. Se você é esse tipo de pessoa, você vai ter que desembolsar um tipo de valor para as suas refeições, porque é só aquilo que eles disponibilizam. Qual foi o tipo de problema que eu cheguei a presenciar na empresa que eu trabalhava? Mesmo o RH afirmando para uma funcionária que era vegana, queria ter uma alimentação especial para ela, por muitas vezes eu via ela chegar no hotel, eu via ela perguntar ao cozinheiro se tinha algo preparado para ela e a resposta era não. E ela voltava bastante chateada, ela voltava irritada para o alojamento porque não tinha almoço para ela tinha que comprar por fora. Porque o cozinheiro simplesmente decidia que não ia fazer almoço para ela. A equipe da cozinha da noite já era um pouco mais tranquila. Mas a equipe da tarde, essa equipe em específico, que estava responsável por fazer o café da manhã e o almoço dos funcionários, nem sempre faziam algo diferenciado para essa funcionária que era vegana. E isso gerou, assim, uma certa repercussão entre os funcionários, porque o RH garantiu para ela que ela teria, de fato, direito a uma alimentação especial, mas nem sempre isso acontecia. E aí entra aqui um outro ponto também. Às vezes, dependendo da empresa, o RH vai te prometer uma coisa e quando você chega lá é outra totalmente diferente. Teu alojamento ele é maravilhoso, no teu alojamento vai ter isso, no teu alojamento vai ter aquilo, e às vezes você chega, o alojamento até tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado ele está quebrado, por exemplo. Pode acontecer. O tipo de aborrecimento que eu mais tive no meu alojamento. A lavanderia do hotel ficava no nosso alojamento. E fora da lavanderia, tinha algumas máquinas de lavar roupa. E nem sempre a gente conseguia lavar roupa nessas máquinas. Porque, por exemplo, às vezes a máquina quebrava. A empresa simplesmente não mandava consertar porque era a máquina de lavar roupa dos funcionários. Às vezes acontecia, eles inventaram um tipo de rodízio, que assim, eu não sei qual foi o gênio que inventou esse tipo de rodízio nessas máquinas. Porque quando eu cheguei, era autorizado lavar as roupas no nosso dia de folga, porque nós tínhamos o dia inteiro livre para resolver qualquer coisa que fosse necessária. E aí chegou uma pessoa e disse, não, quarto tal e quarto tal vai lavar roupa no sábado, quarto tal e quarto tal na quinta, só que a gente não tinha espaço para lavar roupa. Então essas 3 pessoas do mesmo quarto lavassem roupa no mesmo dia, não tinham onde estender as roupas. Se você precisasse dobrar, se você trabalhasse e também precisasse dobrar, você não tinha como lavar suas roupas. E você não podia lavar outro dia. Se você fosse lavar outro dia e o supervisor visse, você praticamente era humilhado. A gente até comentava, menino, que humilhação do cacete. Até para lavar uma roupa a gente é humilhado aqui nesse lugar. E aí o que a gente fazia? Nós pegávamos baldes e lavávamos a nossa roupa quando dava para lavar dentro do chuveiro, dentro do banheiro, no chuveiro. Era o que dava para ser feito. Então a gente tinha uma lavanderia que tinha máquinas disponíveis
para que nós pudéssemos lavar nossas roupas, mas nem sempre a gente tinha o direito de lavar roupa nessa máquina, porque a gente não podia, a lavanderia não estendia o horário de funcionamento e a gente tinha que lavar roupa no chuveiro. Então esteja ciente que se você tem uma certa comodidade na sua casa, provavelmente você vai perder essa comodidade quando você chegar na ilha. Existe a opção também de você pegar uma ajuda de custo. Então, a empresa ela libera o valor para você. Você procura um quartinho, porque em Fernando de Noronha você não vai ter uma casa para você alugar. Você vai ter um quartinho para você alugar. A média do quartinho é entre R$ 2.500 a mais de R$ 3.000, dependendo do que tenha nesse quartinho. Se ele é um quartinho de madeira, se ele é de tijolo, se tem ar-condicionado, é só ventilador, se ele já está mobiliado, como é o piso, a localidade em que vai estar esse seu quarto. Então, são várias questões que vão interferir nesse valor. Você não ouviu errado. R$ 3.000 por um aluguel de um quarto que às vezes mal cabe uma cama de casal, tá? Essa é a realidade. E aí, mesmo a ajuda de custo sendo boa, a empresa que eu trabalhava, a ajuda de custo era mais de R$ 1.000. Não é suficiente para você alugar um quarto sozinho, então você vai ter que se juntar com outra pessoa para você alugar esse quarto em Fernando de Noronha. Então, vamos supor que você conheceu uma pessoa e você iniciou um relacionamento da ilha. Aí você quer a sua privacidade com essa pessoa, obviamente. Você pega a ajuda de custo. Existem empresas que a ajuda de custo é muito baixa, em torno de R$ 500. E aí, além de você estar com outra pessoa, você também vai ter que conseguir um dinheiro por fora para complementar essa ajuda de custo. Senão vai ser uma despesa a mais que você vai ter dentro da ilha de Fernando de Noronha. Eu não sei o que acontece com algumas lideranças que vão para a ilha de Fernando de Noronha, que, por exemplo, quando eu estava prestes a conseguir esse emprego, já tinha feito a entrevista, uma amiga minha que já trabalhou lá, ela chegou para mim e falou assim: Josi, Fernando de Noronha não é para quem quer, Fernando de Noronha é para quem aguenta. E eu não tinha noção do peso que essa frase tinha, porque de fato, Fernando de Noronha não é para quem quer, Fernando de Noronha é para quem aguenta. Eu vi muita gente entrar em depressão em Fernando de Noronha. Eu vi muita gente se acabar em vícios, no plural, em Fernando de Noronha. Pessoas que não bebiam começaram a beber, pessoas que não fumavam começaram a fumar, pessoas que não tinham comportamento de bagunça começaram a bagunçar. E isso é um ponto que ele é muito delicado. Eu não sei o que acontece naquela ilha, que é como se tudo tivesse um peso 5 vezes maior. Eu de verdade não me reconheço quando eu lembro de alguns momentos que eu passei, das atitudes, das reações que eu tive, mediante algumas questões que eu passei, algumas situações que eu passei na ilha de Fernando de Noronha. Eu chorava muito na ilha, era uma pessoa que eu me isolava muito, eu não tive nenhum tipo de vício, mas tudo eu descontava na comida, então eu cheguei a engordar muito na ilha de Fernando de Noronha. Eu às vezes chorava, eu comentava com algumas pessoas, eu falei, gente, eu tô com saudade de mim, porque eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu não sei mais quem eu sou. Existem pessoas que vão pra lá que conseguem de boa se adaptar à ilha. Eu nunca consegui. Eu realmente fiquei 2 anos na ilha por uma questão de necessidade. Eu não tinha uma segunda opção. Eu não tinha uma pessoa que, se eu voltasse, entregasse uma carta de demissão e voltasse da ilha, me ajudasse aqui no continente. Então eu fiquei realmente por uma questão de necessidade. Eram 6 meses assim, pesados. E outra coisa, dependendo da ilha, você pode voltar antes, tá? Suas férias podem ser dadas com 4 meses, suas férias podem ser dadas com 6 ou com 1 ano. Então você fica 1 ano na ilha e volta com 1 mês de férias. Mas é como se lá o tempo ele passasse de uma forma diferente. Só que já trabalhou lá que vai entender isso que eu tô falando. É como se o tempo ele passasse de uma forma diferente. E o que você vive lá em 2 anos é como se você tivesse vivido 5. Você tivesse passado 5 anos dentro da ilha de Fernando de Noronha. Ali é o lugar onde as lideranças humilham. E assim, elas humilham muito. Eu acho que a diversão da maioria das pessoas que vão com um cargo de liderança, seja de um supervisor, seja de um gerente, eu acho que o principal passatempo é humilhar os funcionários. Então vamos supor que você é uma pessoa que você é estourado. Você tem um pavio curto. Por tudo você quer sair no tapa com alguém. Não vá pra ilha. Eu tô te falando de coração, não vá pra ilha. Até porque existe uma regra na ilha que se você agredir alguém fisicamente,
Pelo menos foi dessa forma que me falaram. Se não for bem assim, por favor, quem conhece essa regra me corrija nos comentários. Se você chega ao ponto de agredir uma pessoa fisicamente, você sai da ilha e você entra numa espécie de lista que você não pode mais voltar. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Se fosse permitido, assim como aqui no continente, fosse normal você entrar numa discussão com a pessoa e você agredir ela, eu acho que seria comum, inclusive, notícias de morte daquele lugar. Porque por qualquer coisa você discute. Por qualquer coisa você perde a cabeça naquele lugar. Existe um termo que se usa que é chamado neuronha. Quando a neuronha bate, meu amigo, você fica em ponto de enlouquecer. Eu presenciei cenas assim, bizarras. Teve uma mulher que dividiu o quarto comigo. Ela tava com tanta vontade de voltar. E ela fazia assim, Josi, eu tô com tanta vontade de voltar pra minha casa. E ela chorando por tudo, ela entrava em desespero por qualquer coisa. Eu tô com tanta vontade de voltar pra minha casa. Josi, eu tava sentindo o cheiro da minha casa dentro desse quarto hoje, Josi. Vê que loucura. Como que você tá sentindo o cheiro da tua casa dentro de um alojamento na ilha de Fernando de Noronha? A tua mente, assim, é uma coisa que mexe com a tua mente dentro daquela ilha que é absurda. Essa supervisora, inclusive, que ela perdeu o afilhado, ela chegou a comentar comigo que da primeira vez que ela foi trabalhar na ilha, a sensação que ela tinha era o seguinte, é como se a gente visse todo aquele paraíso, assim, diante dos nossos olhos, mas a gente não conseguia acessar. Para muitas pessoas que vão trabalhar na ilha de Fernando de Noronha, a gente está dentro do paraíso, mas a gente vive um inferno. E a gente vive um inferno principalmente por muitas coisas que estão acontecendo aqui. Honestamente, era para ter uma lei que obrigasse, isso é a minha humilde opinião, era para ter uma lei que obrigasse as empresas a fornecer o tratamento psicológico para seus funcionários. Existe tratamento gratuito de psicólogo no posto da ilha, mas a fila ela é gigantesca. E se aparecer uma pessoa, se surgir uma pessoa que já toma remédio controlado, se surgir uma pessoa que seja um caso de urgência, ela obviamente vai ter que passar na frente, ela vai ter que furar a fila, porque o caso dela é um caso de urgência. Então, assim, se você não tiver uma mente bastante centrada, não vá trabalhar na ilha de Fernando de Noronha. De verdade, eu presenciei muitas coisas. Tinha um jardineiro, inclusive, de um outro hotel dessa empresa que eu estava, ele era analfabeto. Ele chegou a pedir para ser demitido, obviamente a empresa negou. E como ele era analfabeto, ele não conseguia fazer a carta de demissão dele. Ele só rabiscava, ele não sabia escrever a carta. E tinha que ser, o RH disse que tinha que ser uma carta escrita por ele, mas o cara era analfabeto. Vê a situação, o cara era analfabeto, ele não tinha como fazer uma carta de demissão escrita a próprio punho. E ele caiu no vício da bebida de uma forma, ele trabalhava 3 dias na semana, faltava o restante. Ele bebia quase que 24 horas na frente do alojamento. E ele estava literalmente abandonado na ilha. Ele não tinha nenhum familiar, ele não tinha nenhum amigo. Assim, a gente se compadecia, mas aí todo mundo também naquela loucura, como que a gente podia fazer? O máximo que a empresa disse, que estava ajudando ele, era que quando ele faltava, não descontavam do salário dele. Mas assim, a gente, sabe aquela tragédia anunciada? Era praticamente isso. Quando eu saí dele, ele ainda estava lá, eu não sei o que aconteceu com ele, mas assim, era uma situação bastante complicada. Inclusive, essa questão desse rapaz, e você ouve muita coisa. Você vai entrar em contato com a história de pessoas que são assim, muito sofridas. Então, por exemplo, história de uma pessoa que foi abandonada cedo pelo marido e chegou a passar fome com os filhos, e chegou a morar na rua, e chegou a morar de favor. Aí a outra pessoa tinha perdido a mãe cedo, porque o pai era muito ciumento, e a mãe dela, ela tinha um trauma que carregava até hoje. E aí era outra pessoa que tinha perdido pessoas da família em um acidente. E aí era uma pessoa que já era empresária e tinha perdido tudo, e a única alternativa foi voltar para Fernando de Noronha. Assim, cada situação, cada história de vida que você fala, caramba, eu reclamava tanto da minha vida, mas existem pessoas aqui que estão numa situação muito pior do que a minha. E uma dica que eu dou pra vocês que vão pra Fernando de Noronha, eu recebi muito essa dica, mas durante muito tempo eu não escutei, e é muito sério quando as pessoas falam o seguinte: saia, aproveite a ilha, vá atrás de passeio, vá pra festa. Eu nunca fui de festa, eu não gostava de ir pras festas da ilha,
mas eu fiz todas as trilhas e eu fiz todos os passeios da ilha. As duas únicas coisas que eu não fiz, que eu gostaria muito de ter feito, é ter saltado de paraquedas, porque o salto de paraquedas em Fernando de Noronha, ele passa de R$ 3.000. Como eu já saltei de paraquedas aqui do continente, eu preferi dar prioridade a outras coisas, e fazer passeio de lancha, porque como são lanchas privativas, a gente não consegue cortesia, e existem passeios de lanchas de Fernando de Noronha que chegam a R$ 17.000. Obviamente não tinha condições nenhuma de conseguir realizar esse passeio. Em alguns lugares que eles não trabalham com cortesia para quem é morador, existe desconto para morador, e vá tendo ciência que mesmo com desconto tudo é caro em Fernando de Noronha. Para vocês terem noção, um garrafão de água custa R$ 50 em Fernando de Noronha. Eu estou falando de um garrafão de água. Quanto custa um garrafão de água na tua cidade, por exemplo? Lá custa R$ 50. Então daí você já tira o quanto que de fato é um pouco caro as coisas dentro daquela ilha. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu comento sempre com quem conversa comigo a respeito desse assunto, é que os homens aqui no continente, quando eles arrumam um amante, por exemplo, eles escondem de todo mundo que eles têm um amante. Lá é o contrário. Os homens que vão para Fernando de Noronha, a maioria eles escondem que são casados, que são noivos, que têm um relacionamento. Alguns vão com um chip, quem já conhece alguém que vai para lá já vai na manha, vai com outro chip, faz um outro Instagram privado. E são pessoas que são casadas. Eles arrumam um amante na ilha, conseguem ajuda de custo, vão morar com o amante, e só depois, de muito tempo é que a gente descobre que o camarada, na verdade, ele é casado. Mas diante das pessoas que estão na ilha, é como se a esposa dele de fato fosse a amante que está lá. E na maioria das vezes a amante, ela sabe que ela é amante, mas como as outras pessoas não sabem, então ela responde como a esposa do fulano. É assim que funciona. Teve uma pessoa que trabalhou, eu comentei sobre isso ontem com a minha vizinha. Teve uma pessoa que trabalhou na mesma empresa que eu, que ela se envolveu com um cara que ele era casado, tinha filho, e ela conseguiu ajuda de custo e foi morar com ele. Os dois estavam dividindo um quartinho. Só que o quarto dele era muito pequeno. E aí acontecia, quando a esposa do cara ligava pra ele, ela se abaixava, pra não correr o risco da esposa ver que ela tava dentro do quarto. Gente, honestamente, sabe quando que eu ia me prestar esse tipo de papelão, esse tipo de serviço? Mas nunca na minha vida. E eu comentava muito com algumas pessoas, gente, eu não sei o que acontece. A sensação que eu tenho é que a maioria das mulheres, elas esquecem o que é amor próprio. Elas não sabem o que é amor próprio depois que chegam naquela ilha, porque elas se envolvem com qualquer pessoa. A carência, ela bate de uma forma que, assim, absurda. Teve uma pessoa da cozinha, do hotel que eu trabalhei, que ela se envolveu com um cara mais novo, mais jovem que ela. Quando o cara terminou, a mulher, ela surtou de uma forma que ela precisou entrar até no INSS. Ela já tinha problemas, já enfrentava problemas mentais, já tomava medicação, mais de uma, inclusive. Já tomava medicação há certo tempo. Só que isso piorou a situação dela, assim, de uma forma. Se você é o tipo de pessoa que é muito emocionada, é outro conselho que eu lhe dou. Não se envolva com ninguém na ilha de Fernando de Noronha, porque você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar e você vai se prejudicar bastante, viu? Um outro ponto que é muito importante falar e lembrar para vocês, porque isso pode passar batido, é o seguinte: o destino da ilha de Fernando de Noronha é um destino em que a grande maioria dos turistas são pessoas ricas, são pessoas que têm muito dinheiro. Existem as pessoas que têm esse sonho, que juntam uma grana, conseguem ir para a ilha e que dividem a viagem 12 vezes no cartão, mas a grande maioria são pessoas que têm um poder aquisitivo alto. O hotel que eu trabalhava recebia hóspedes que chegavam no jatinho, por exemplo, na ilha. E aí o que acontece? A maioria, infelizmente, desse público são pessoas que não têm o bom senso, que não têm educação, são pessoas que não têm o mínimo do respeito com os funcionários. Então você precisa ter um jogo de cintura muito grande quando você vai trabalhar com um público que é um público considerado público A, um público voltado para o luxo, um público de luxo. Porque como é uma ilha, eles não entendem, por exemplo, que dentro de um hotel de luxo pode faltar o suco de laranja porque o barco que está levando a mercadoria atrasou. E por ele ter atrasado, quando a mercadoria chega, ela já chega estragada. Então esse público ele não vai entender, por mais que você queira explicar.
E ele não, quando acontecer alguma coisa no estabelecimento, ele não vai reclamar com o gerente. Ele vai reclamar com você. Principalmente se você for da recepção, você vai receber muito dedo na cara. Você vai ser muito humilhado. Porque a maioria dos hóspedes, a maioria das pessoas que vão para Fernando de Noronha, eu não sei o que acontece, mas eles fazem questão de esfregar na cara de quem ganha pouco na ilha, que só de hospedagem eles estão gastando mais de 50 mil reais. Eu nunca vou entender por que eles fazem tanta questão. Teve um hóspede, o negócio é tão sério, minha gente, que teve um hóspede, uma família que foi para esse hotel, que quando eles saíram, eles defecaram, usaram o vaso sanitário e os papéis higiênicos que estavam sujos, eles saíram colando na parede do banheiro. E era aquele tipo de parede que era grosso, o acabamento. Gente, quando a camareira viu aquilo, a coitada só faltou chorar. Porque tinha acontecido uma situação X, que era um problema estrutural do hotel. A equipe de frente, que é camareira, SG, enfim, não sei se SG pode ser considerado, mas camareira, garçom, recepção, sobrou pra todo mundo, porque a hóspede estourou em cima de todo mundo e ninguém tinha culpa de nada. Só que a pessoa que poderia resolver e dar uma explicação plausível pra ela, que era o gerente, foi a única pessoa que foi poupada. Ela não entrou em contato com o gerente. E as pessoas precisam ter em mente que, dependendo da situação, do problema que acontece no hotel, numa loja, no restaurante, quem vai resolver é o gerente. Não é as pessoas que estão aqui embaixo, é as pessoas que estão aqui em cima que vão poder resolver. Mas só sobra, a corda só arrebenta pro lado do mais fraco. E aí eu lembro que essa hóspede, ela tocou o terror, assim, no hotel, e era uma pessoa que era muito rica. Era uma empresária, eu não lembro se era de São Paulo, porque a gente sempre tentava buscar no Google informações sobre os hóspedes que estavam lá, principalmente quando estava perguntando muito. E era uma pessoa assim, gente, essa hóspede era uma das hóspedes que eu mencionei, que tinham chegado na ilha através de um jatinho, por exemplo. Então você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ser aquele tipo de pessoa que você, quando decide focar em algo, você realmente segue a risca aquilo até o final. Se você está indo para a Ilha de Fernando de Noronha para conseguir fazer dinheiro, vá para fazer dinheiro. Evite de fato certos tipos de amizade. Evite estar se envolvendo com mulher, porque essas amantes que a galera arruma dentro daquela ilha é só para sugar o dinheiro dos trouxas. E eu falo isso porque eu conheci muito trouxa e conheci muita mulher que dizia, eu te amo, mas era só para fazer com que o cara não mandasse dinheiro para a esposa e o dinheiro da esposa desse a ela. Eu tô falando coisas que eu realmente vi de pessoas que eram próximas a mim dentro da ilha. Eu tô falando em relação a isso. Cuidado com bebida. Eu conheci pessoas assim, mulheres, que pioraram tanto a situação, piorou tanto a situação dela em relação ao vício da bebida, que ela foi encontrada caída numa calçada. E ela não bebia dessa forma. E as pessoas lá, elas têm o hábito, elas têm esse costume de quando a gente vai fazer um alerta, ela fala assim, eu sei o que eu tô fazendo. Mas porque antes eu não tive essa oportunidade de aproveitar a vida, e é que eu tô aproveitando a vida, eu tô podendo fazer tudo o que eu quero, e disso quando você vai ver, você já tá com um dano psicológico, assim, enorme. Cuidado com vício no cigarro, para não acabar levando você para outras coisas. Cuidado com vício nas bebidas. Se você já é uma pessoa que já teve vício, algum tipo de vício na sua vida, tenha cuidado. Se for o caso, faça um acompanhamento psicológico. A ilha em si não é um lugar ruim. É como eu disse, existem pessoas que tiveram experiências melhores do que a minha, existem pessoas que tiveram experiências piores do que a minha. A empresa, ela vai brincar com relação às tuas férias, então você pode, ela pode alterar as tuas férias de última hora, você perder, por exemplo, a reserva de um hotel, você perder, por exemplo, o aniversário do teu filho, porque de última hora a empresa decidiu que você não ia mais sair de férias naquela data. Comigo a situação que aconteceu foi que eu tinha sido liberada para vir para o casamento do meu irmão, meu único irmão, meu irmão mais novo. Minha mãe já faleceu e eu era uma das pessoas que ia entrar com meu irmão na igreja ao lado do meu pai, que está cadeirante. E então ia entrar eu, meu irmão e meu pai. E na semana do casamento, o gerente ele disse que simplesmente tinha mudado de ideia e eu não ia mais sair da ilha. E ele não liberou a minha saída da ilha.
E como ele falou muito em cima, não dava mais tempo nem de eu conseguir comprar a passagem, porque eu tinha que conseguir dinheiro emprestado. Isso eu já estava com o vestido alugado, já tinha acertado o salão, já estava tudo certo. E eu queria fazer a primeira leitura, porque é casamento católico, a primeira leitura do Evangelho. Então, assim, eu tive uma raiva tão grande, eu passei mal, eu precisei ser levada para o hospital, eu não falava, eu não consegui falar, minha voz sumiu. E eu tive um atestado de 6 dias, porque eu não tinha condições de voltar a trabalhar, não tinha condições de olhar naquele gerente. E eu falava pra médica, eu tava com tanta raiva, eu só gesticulava, mas assim, na hora de que tudo tinha acabado de acontecer, o que eu falava pra médica, eu dizia que ele, de tamanha raiva, e de fato ele não apanhou, e eu não tenho esse perfil, mas esse gerente não apanhou graças à governanta do hotel. Que é a governanta que estava tentando me acalmar dentro da governança, inclusive. Porque se não fosse aquela governanta, aquele gerente, ele tinha dentro daquele hotel. E eu tinha saído por justa causa. E eu não saí por causa, graças à governanta. Até hoje eu agradeço a ela por isso. Devido à sacanagem que ele fez. Então, assim, não conte com a empresa para, se caso você precisar viajar de última hora, você conseguir. Você pode conseguir, mas não conte 100% com esse tipo de coisa. Não conte, porque ali você é só um número. A situação ali é muito pior do que você está aqui no continente. Porque aqui no continente aconteceu alguma coisa, você pega um ônibus, você aluga um carro, você faz qualquer coisa. Até para você conseguir uma passagem é mais fácil do que dentro de uma ilha. Você vai estar isolado. Você vai estar em uma ilha. Então não é sempre que você vai chegar e dizer, eu quero ir embora tal dia. Talvez você não consiga. Seja em relação a férias, talvez você não consiga férias. Se o teu período de férias for na época de alta, é muito mais difícil. É muito mais difícil a empresa conseguir. Tanto que existem empresas que elas não dão férias no período de alta. Elas só dão férias aos funcionários no período de baixa. É só nesse período. Aí você pesquisa na internet depois qual é o período de alta e o período de baixa da ilha de Fernando de Noronha. Todos os salários lá são salários maiores do que os daqui do continente. Então, por exemplo, existem hotéis aqui no continente que a camareira ela faz 15 quartos e ela recebe um salário mínimo. No hotel em que eu trabalhava, quando eu entrei, a camareira ela recebia R$ 2.040 e o máximo de quartos que ela fazia por dia era 6. Não mais que isso. E tinha camareira que nem dava conta de fazer 6 quartos por dia. Além disso, tem um sistema de pontuação. Então, quanto mais o hotel lucra durante o mês, você também recebe uma porcentagem no seu salário. E quanto mais você voltar, mais o teu ponto ele aumenta. Então, por exemplo, vamos supor que uma camareira passou 2 anos igual a mim. Se ela é a mais antiga, ela já voltou 4 vezes de férias, o salário dela vai ser maior do que todas as outras camareiras, porque a pontuação dela é maior. É o que eu falei, ali é um lugar para você fazer dinheiro, mas você tem que ser uma pessoa que você tenha a mente muito centrada. Eu tô indo com esse objetivo, eu não vou desviar desse meu objetivo, eu quero isso pra minha vida e eu vou conseguir. Vá com essa mentalidade que você consegue, que vai dar certo. Questão de salário, sempre, na empresa que eu trabalhei, sempre o salário saía no último dia útil do mês, nem que o salário caísse às 6 horas da tarde, mas o salário ele sempre caía certinho. Eu nunca tive problema, diferente de muitas empresas aqui que atrasam o salário, em relação a isso, nós nunca tivemos nenhum tipo de dor de cabeça, ok? O vídeo ficou longo, mas eu de fato tentei falar o máximo que eu lembrava sobre essas situações que vocês poderiam passar na ilha de Fernando de Noronha. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar aqui nos comentários, que assim que eu ver eu responderei. Se você já trabalhou na ilha de Fernando de Noronha e tem alguma experiência para falar, seja positiva ou negativa, fica à vontade. Deixa aqui nos comentários para enriquecer ainda mais esse tipo de informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo boa sorte do fundo do meu coração. Eu desejo boa sorte para quem deseja passar um período na ilha. E como eu falei, a ilha em si não é um lugar ruim de trabalhar, mas são diversas situações que vão acontecendo, além do dia a dia, que vão exigir de você, principalmente se a Noronha bater. Sim, a questão da Noronha. A questão da Noronha é você entra em... Como é que eu posso falar? Para quem nunca foi para a ilha, é como se a tua mente
ela entrasse em desgaste emocional, como se você entrasse em um desgaste emocional tão grande que ou você fica muito explosivo ou você fica abalado emocionalmente por qualquer coisa. Então qualquer coisa você vai chorar, tudo você vai chorar e você vai entrar num surto no sentido de você vai querer vir embora o tempo todo. Eu quero ir pra casa, 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 porque vai bater aquela sensação como se você estivesse preso, sabe? É como se o teu subconsciente mandasse uma mensagem o tempo todo pro teu consciente que você tá preso, porque você não pode sair dali a hora que você quer, você não pode ver a sua família a hora que você quer, mas de uma forma mais simplificada, você não está preso, né? Você foi de livre e espontânea vontade trabalhar porque você tem um objetivo, seja de conhecer a ilha ou de conseguir fazer um dinheiro de forma mais rápida. E aí vai caber a você se você vai descontar, né, essa situação nos vícios ou se você vai procurar alguma ajuda psicológica. Eu acho que é isso, o vídeo já está bastante longo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido um vídeo útil para vocês. Boa sorte para quem deseja aí entrar nessa jornada, encarar essa jornada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!